E se eu te dissesse que existe uma fundação brasileira que diz que controla o clima através de rituais espirituais? Pois é, tipo um mistério da magia do Harry Potter. Tipo isso daí. E outra coisa, essa fundação já foi chamada por prefeituras, por grandes eventos e até para ajudar os Estados Unidos com o clima de lá. Essa é a história da Fundação Cacique Cobra Coral. Uma mistura de realidade com misticismo e até eventos climáticos extremos. Então já se prepare que vamos embarcar numa aventura que vai fazer você talvez mudar a sua visão sobre o céu azul. A Fundação Cacique Cobra Coral foi fundada em 1931 por um médium chamado Ângelo Scritori. O Scritori. Ele dizia incorporar um antigo indígena Cacique Cobra Coral, que também teria vivido como Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Hoje quem toma conta dessa fundação é sua filha Adelaide, que também diz receber as mensagens desse mesmo espírito. Mas o mais chocante é que eles afirmam que esse espírito teria como missão controlar o clima. O clima, que é sol, chuva, furacões, tempestades, enfim, o clima que nós vivemos hoje. Mas isso tudo através de rituais espirituais. Por mais inacreditável que pareça, sim, você assim como eu, deve ficar se pensando, cogitando que será que isso realmente é real? Mas, por mais incrível e mais louco que pareça, prefeituras como de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília já contrataram essa fundação. Aí você me pergunta, pra que, Aline? Pois é, para poder evitar que o clima desandasse, entre aspas, muita chuva, enfim, acontecessem nos dias de grandes eventos. Posso dar um exemplo para vocês que talvez assim você entenda, tipo assim, como assim, qual evento? Um exemplo é no Rock in Rio. Exatamente, Rock in Rio. Ele foi contratado, essa fundação foi contratada para que a tempestade que poderia acontecer naquele dia, que com grande certeza poderiam não fazer os shows acontecessem, ela foi lá, a fundação, através de seus rituais, e fizeram com que os shows pudessem acontecer de qualquer forma. Mas não foi só no Rock in Rio, tá? Se eu não me engano, foi no ano de 2015 que essa fundação foi contratada para o Rock in Rio. Mas também tivemos casos como nas Olimpíadas, no Réveillon e até em um evento em Hong Kong. Pois é, não é só no Brasil aqui que essa fundação trabalha, não. Ela trabalha para outros lugares também. E detalhe muito importante, essa fundação ela trabalha de forma gratuita. Então ela não cobra nada para fazer esses serviços. Mas aí o questionamento, como que funciona, como que acontece, como que eles conseguem fazer com que controlar o ambiente, o tempo no caso, né? Segundo a fundação, eles trabalham da seguinte forma, como se fosse psicografia, é através de psicografia. A Adelaide, ela recebe, né, essa mensagem do espírito, tipo aquelas pessoas que escrevem cartas das pessoas que faleceram. Vocês estão ligados? O que eu tô falando? Pois é. Então, através disso, ela recebe essa mensagem, né, dos espíritos, e eles fazem como se fosse tentar mandar toda essa energia para deslocar para outro lugar. Tá dando para entender? Acho que sim, né? Energias. Aqui, ó, tem energia aqui de uma tempestade. Então eles fazem se mover todo para um outro lugar para não acontecer uma tragédia. E esses trabalhos são feitos de formas estratégicas e em lugares estratégicos. E esses trabalhos são feitos através de orações, né, rezas, cânticos e até objetos simbólicos. Eles afirmam trabalhar com uma equipe de especialistas, inclusive ex-integrantes da INPE e USP, com a ajuda de Agência Lanina, que registra os fenômenos climáticos após os rituais. Mas, como nem tudo são flores, nem todo mundo acredita nessa fundação. A Sociedade Brasileira de Meteorologia já denunciou a fundação por exercício ilegal da profissão. Outros críticos classificam isso como charlatanismo ou teatro pseudocientífico. Para você, assim como eu, que não sabe o que é teatro pseudocientífico, vai aí para você entender. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer antes, mas vamos à explicação do que é um teatro pseudocientífico, que é um termo que se refere a produções de teatrais que, embora possuam usar elementos ou linguagem científica, na verdade não aderem aos princípios e métodos científicos genuínos, podendo apresentar informações errôneas
e enganosas. E apesar disso tudo, a fundação continua em pé, ela continua sobrevivendo, ela continua trabalhando. E nesses últimos tempos, se você não está enfiado dentro de uma caverna, você deve ter descoberto que existe um mistério da magia no Brasil, assim como eu, através da notícia que nós tivemos nesses últimos tempos, né? Que agora em 2025, né, em julho de 2025, a fundação disse que vai cortar pela metade a ajuda que eles ofereciam, né, aos Estados Unidos, especificamente, neste momento, né, com as tarifas subindo do Donald Trump. Segundo a fundação, essa seria uma medida espiritual de reciprocidade cósmica. Eles afirmam, né, que sem essa ajuda que eles oferecem aos Estados Unidos, ou ofereciam aos Estados Unidos, os Estados Unidos agora, ele pode sofrer com mais, como que eu posso dizer, com mais frequência catástrofes como furacões, secas e inundações. Que a gente sabe que acontece bastante para aquele lado de lá. Então, é como se a fundação ela remanejasse toda essa energia para que não acontecesse com tanta frequência. Então, eles cortaram pela metade e eles afirmam que pode ser que aumente mais essa incidência desses tipos de eventos climáticos nos Estados Unidos. Agora sim, com tudo isso que eu expliquei para vocês, o que vocês acham mais louco? Que tem pessoas que acreditam fielmente que tem como ser controlado o nosso clima através de espíritos, ou que políticos, estados usam realmente esses métodos para manter o céu azul em dias importantes, e não que não haja chuva e não haja desastres. Aí a gente fica assim, se perguntando, né? Por exemplo, os últimos anos aí que a gente teve várias inundações no Brasil, que muitas pessoas ficaram sem casas, muitas pessoas perderam suas vidas, ou época que teve seca muito grande, que a galera não tem o que comer. Onde que estava a fundação? Ah, Aline, você tá desacreditando? Não. Ah, Aline, então você acredita? Também não. Tô aqui só fazendo perguntas, levantando perguntas. O que vocês acham? Quer saber a opinião de você aí de casa também? Você já tinha ouvido falar sobre essa fundação? Cacique Cobra Coral? Eu confesso que eu nem sabia que existia isso, gente. Quando eu ouvia pela primeira vez, eu falei assim, não é possível, não existe. Mas aí eu fui pesquisar mais, realmente existe. E eu trouxe aqui algumas informações bem breves, mas realmente existe. Agora eu quero saber de você. Você realmente acredita que essa fundação ela consegue mudar o clima ou pelo menos amenizar muitos casos de catástrofes climáticas que acontecem? Ou que não existe? É tudo uma invenção? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.